Olá, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui começando o nosso Bem Estudar Comigo. Semana passada, a aula passada, nós iniciamos o estudo da doutrina da igreja. Falamos um pouco sobre a introdução. Hoje nós vamos entrar no capítulo 1, definição dos termos da igreja. Amém? Então assim, não podemos saber o que é doutrina cristã até compreendermos, com base nas escrituras, o que é a igreja cristã. Entendemos que estes são conceitos básicos, mas devemos nos prender firmemente a eles, a fim de mantermos o nosso pensamento em concordância com as escrituras. A Bíblia emprega uma variedade de termos e metáforas para demonstrar o que é a igreja e também o seu relacionamento com Deus. Sua identidade é revelada por meio de vários vocábulos, cada um acrescentando algo mais para enriquecer a nossa compreensão do caráter, missão, relacionamento da igreja. Primeiro tópico, Uso do termo igreja no Novo Testamento. Igreja universal. A igreja de Cristo, no seu sentido mais amplo, é o conjunto de pessoas regeneradas em todos os tempos. Isso é muito importante observar, gente, que não é só no tempo que a gente vive e que a gente está vivo e que as cidades, os bairros, os países das pessoas vivas, que aquele aglomerado de pessoas, aquelas igreja, pessoas que são igreja. É. Mas ele está dizendo que é pessoas regeneradas em todos os tempos e épocas, desde a fundação da igreja, desde quando a igreja foi fundada em Atos dos Apóstolos, no céu e na terra, que formam o corpo de Cristo. Então você consegue imaginar, gente, que é uma igreja que já foi levada, né? E que eles continuam fazendo parte da igreja, mesmo estando lá no céu, mesmo estando lá com Deus, já descansando, já passaram por essa fase da terra, mas continuam sendo o corpo e estão unidos a nós aqui na terra como corpo de Cristo. Então a igreja ela transcende tudo isso, Essa definição compreende que a igreja é feita de todos os verdadeiros salvos. Paulo afirma: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Isso está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25. Aqui o termo igreja é usado para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu, a todos aqueles que foram redimidos, salvos pela morte de Cristo. Todos os que fazem parte da Igreja Universal irão reunir-se no banquete das bodas do Cordeiro, após o arrebatamento da igreja. Então, nós temos um encontro marcado, E temos um encontro marcado nas bodas do Cordeiro, com toda, todos, a igreja toda a igreja vai estar se reunirá lá a Cristo. Na presença do Senhor. Isso é maravilhoso demais. Isso é. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 9.
Olha, gente, que maravilhoso. Quando a Bíblia fala bem-aventurado, ela fala assim, é muito feliz, né? Sim. É como se diz assim, é muito feliz, é muito privilegiado aqueles que são chamados para estar na presença do Senhor no céu e celebrar, né? Meu Deus. celebrar as bodas, o casamento, a união entre Cristo bodas, e a igreja. A gente já vai ter vencido tudo aqui. Glória a Deus. E é como um casamento que é casamento de Cristo e a igreja que sobe da terra, que se encontra com a igreja que está no céu. Isso é maravilhoso glorioso, demais. É glorioso demais. Para você entender que a igreja não é presbiteriana, a igreja não é batista, a igreja não é Assembleia de Deus, ela não é nenhum outro nome. A igreja é a igreja de Cristo. E ela está, nesses lugares habitam a igreja de Cristo. Isso, todos aqueles que estão nesses lugares, tanto que eu já citei aqui outros nomes de denominações, é o povo que foi regenerado. Todo ele unido se torna a igreja de Jesus Cristo. Então isso é muito importante a gente saber, porque às vezes as pessoas elas defendem mais a placa do nome do que propriamente a igreja de Jesus. Temos que entender isso, que a igreja vai muito mais além do que a gente possa... Estamos sim, muitas pessoas estão na Batista, outros estão na Assembleia de Deus, outros estão na Quadrangular, na Metodista, assim Presbiteriana, né? Enfim, todos estão fazendo parte daquelas instituições que foram ali oficializadas, porém são igrejas reunidas nesse local. É a igreja reunida nesses locais. Márcia. Boa tarde, Paz Márcia. Senhor, Márcia. Paz do Senhor. As seguintes passagens das Escrituras se referem à igreja universal. Vamos lá agora no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Versículo 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou inferno, né? Jesus estava falando, né, que sobre essa pedra, ele está falando dele como pedra, e ele chama... A afirmação de Pedro, né? Ele chama também o Pedro como também uma pedra que está na pedra angular, que forma todo o conjunto da igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. E também no mesmo capítulo, no 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então ele está dizendo que a igreja em Cristo por todas as gerações. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Aleluia. Por todas as gerações e por toda a eternidade. Eu nunca tinha visto a igreja do Senhor assim, dessa maneira. No sentido mais amplo, né? Não sei você, né? Mas eu nunca tinha visto dessa forma, que a igreja não é apenas o que estão aqui agora, mas todos aqueles que foram regenerados por Cristo. No mesmo livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Glória a Deus. Amém. Agora vamos lá para o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 24. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Agora o 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo
o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Nesse momento que nós estamos vivendo, se faz muito importante compreender, né, a definição de igreja, né? Para a gente saber que, muito embora você não esteja presente na instituição, você continua sendo igreja. A igreja, ela não para, ela continua. O serviço do Senhor não é só no templo. O serviço do Senhor é todos os dias, todas as horas. Nós continuamos glorificando o nome do Senhor desde o momento que nós deitamos, que nós acordamos de manhã e que dormimos e vamos acordar no dia seguinte. Entendeu? Então, não tem, 24 horas por dia nós somos igreja. Igreja. Também agora vamos também, você leu 24, né? No livro de Hebreus, Hebreus, capítulo 12, versículo 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos. Que segurança que nos dá quando nós vemos essa parte, nomes escritos no céu. O próprio Jesus, quando os discípulos tinham expulsado demônios, curado enfermos e levantado paralíticos, ele viu que eles estavam felizes. Mas ele falou: vocês estão alegres porque os espíritos lhes sujeitam, porque os cegos vêm, os paralíticos andam? Se alegrem pelo vosso nome estar escrito no livro da vida, porque é mais importante até do que alguém levantar dos mortos. Já pensou? É claro. Porque o nosso nome é eterno. É eterno. Mas há um consolo para nós quando a gente entende isso, que o nosso nome está escrito no livro da vida e jamais pode ser apagado. Só nós temos o poder de apagar o nosso nome lá. Né? Deus tem o poder de fazer isso, mas nós, com as nossas escolhas, podemos sim determinar, se apostatarmos da fé, que o nosso nome seja apagado do livro da vida. Meu Senhor, tem misericórdia, né? É muita burrice, né? É muita burrice. Bom, agora nós falamos primeiro da Igreja Universal. Agora vamos falar, anota aí como um tópico, Igreja Local. Então, o primeiro tópico foi Igreja Universal. Segundo tópico, Igreja Local. E a Igreja Universal os que estão aqui agora, sim, os que já se foram, né? E ainda os que hão de vir. Né? Se Jesus não voltar como nessa nós geração. Vendo aí que ele já está muito perto de nos chamar para a sua glória. Glória a Deus por isso. Maranata, vem, Senhor Jesus. Bom, igreja local é aquela formada de cristãos identificados com um corpo constituído. Quando ele fala um corpo constituído, ele está falando da instituição, né? Da instituição. Adorando em uma localidade específica, como já falamos aqui, presbiteriana, adventista não, Assembleia, Batista, enfim. No Novo Testamento, a palavra igreja pode ser aplicada a um grupo de cristãos de qualquer tamanho, desde um pequeno grupo que se reúne sempre em uma residência, até um grupo de todos os cristãos de uma igreja universal. A reunião de cristãos numa casa é a reunião de uma igreja, conforme vemos em Romanos, capítulo 16, versículo 5, que diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E também em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, assim, eles também dizem assim: no Senhor muitos vos saúdam, a Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Né? Como nós temos o culto em casa, a igreja que está reunida na nossa casa.
Glória a Deus por isso, né? É. A congregação de uma cidade inteira também é chamada igreja. Eu estou feliz com a igreja que está reunida aqui em casa. Glória a Deus, eu também estou. Me sinto né? muito satisfeita. E olha, eu estou feliz porque você também participa dela. Sim. De certa forma participa, porque quando você está ali no culto com a gente, ou até mesmo estudando aqui, você está participando, né, aqui da igreja da nossa casa, que se reúne em nossa casa. A igreja de Deus, a congregação de uma cidade inteira também é chamada igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Mas vamos ver também, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus em Corinto, com todos os santos e toda a Acaia. Glória a Deus. Também em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Primeiro Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Ou seja, só denomina o local que eles estão reunidos. Sim, não tinha nome de nada. A reunião de cristãos de determinada região é chamada também de igreja. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 31. Agora nós vamos para um outro tópico, né? Um outro ponto, que é a igreja invisível. Né? A igreja invisível. Quem está ali? Não dá para a gente enxergar, ver, né? Mas seja bem-vindo. Por motivos óbvios, a verdadeira igreja de Cristo é invisível. Isso se dá porque não podemos aferir a condição espiritual do coração de ninguém. Isso é muito importante, gente. Até mesmo quando se fala de adventismo, de cristão do Brasil e tudo, teve um momento que os discípulos de Jesus vieram para ele e falaram assim: olha, tem um pessoal aí que está orando, está expulsando demônios no teu nome. Jesus falou: deixa eles. Quem é por nós não vai ser contra nós. Então, nem isso a gente pode julgar ou determinar quem quer que seja. Às vezes as pessoas julgam e vão ser surpreendidos depois. Então, podemos ver aqueles que frequentam a igreja e perceber sinais externos de uma mudança espiritual interior, mas não conseguimos, de fato, ver o coração das pessoas, nem enxergar o estado espiritual a que se encontram, né? Algo que só Deus pode fazer. Foi por isso que Paulo afirmou: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, 19. Somente Deus sabe, com toda certeza e sem errar, quem são os verdadeiros cristãos. A gente não deve ficar procurando, né? Não deve ficar aí procurando quem é aquele que é verdadeiro. Cada um deve individualmente buscar o Senhor. Certamente Deus conhece cada coração e sabe quem realmente é fiel. Vamos agora para o capítulo 2 e vamos no título que está escrito assim: metáforas que caracterizam a igreja. Então anota aí, né? Escreve metáforas que caracterizam a igreja. Para que pudéssemos entender a natureza da igreja, Deus revelou uma ampla variedade de metáforas e imagens que a descrevem. Paulo vê a igreja como uma família, como diz a Timóteo, que agisse como se todos os membros da igreja pertencessem a uma família maior. Sim, é uma família, nós somos da família de Deus, né? Somos da família de Deus.
Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, e às mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Isso está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Deus é o nosso Pai Celestial, né? Vamos ver lá? Não, está aqui já está aqui. Está em Efésios, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: e nós somos seus filhos e filhas, porque o próprio Deus nos diz: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, diz assim: somos, portanto, irmãos e irmãs, uns dos outros na família de Deus. Agora vamos ver também em Mateus capítulo 12, versículo 49 e 50. e 50. E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ok. Agora também vamos lá na primeira epístola de João, capítulo 3, de 14 a 18. 1 João. 1 João, né? Primeira epístola de João, capítulo 3, 14 a 18. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Vocês perceberam como é sério isso aqui? Quando ele fala assim: todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E ele chama essa pessoa de assassino, que odeia o seu irmão de assassino. Não precisa matar, não. Nossa, isso é muito sério, só odiar. É só odiar. Terrível. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. É até onde? Amém, até aí. Isso demonstra que somos uma família. E numa família, quando as pessoas se amam, eles não deixam um ao outro desamparados, né? Uma metáfora de família um pouco diferente é vista quando Paulo se refere à igreja como a noiva de Cristo. Ele diz que o relacionamento entre marido e mulher refere-se a Cristo e à igreja. E que está lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 32. E afirma que traz à tona o noivado entre Cristo e a igreja de Corinto. E que isso se assemelha a um noivado entre uma noiva e o seu futuro marido. Visto que vos tenho preparado para vós apresentarmos como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Nesse texto, o apóstolo Paulo está se referindo à época da volta de Cristo, ocasião em que a igreja lhe será apresentada como noiva. As escrituras ainda apresentam a igreja de Deus como: primeiro, vamos lá, corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Tem várias referências agora. Capítulo 2, versículo 5, Sérgio. As 2. A primeira 12. 12, perdão, 12, tá certo. Versículo 5. 12, 5, perdão. E assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Tem
também, vamos ler mais uma referência nesse tópico de corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18 a 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos, por vós e completo no meu corpo. O que resta, já lemos esse, das aflições de Cristo em benefício do corpo, que é a igreja. Agora vamos ver como povo de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. E também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Não, capítulo 9 e 10. Versículo 9 e 10. Não, era só voltar um. Pedro Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ah, tá. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Olha, veja só uma coisa que é fundamental a gente É muito gravar. bom ser povo de Deus, né? Gravar. Que ele fala assim, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é único, né? Propósito único, é proclamar as grandezas daquele que nos convocou. Então, como igreja, gente, nós temos uma única tarefa do propósito de Deus, que é proclamar. Sim. Proclamar as virtudes ou a grandeza daquele que nos convocou, né? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então todos temos um propósito, né? Também não é um único propósito. Agora vamos ver também como rebanho de Cristo. Lucas capítulo 12, versículo 32. Depois eu vou passar para Laodicea continuar. Lucas o quê? 2, 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Glória a Deus. Também João, capítulo 10, versículo 16. Evangelho de João. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus. Agora, como santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Olha só. Vamos lá também, Efésios capítulo 2, versículo 21. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Então é muitos nomes, né? Edifício, sim. Povo de Deus, santuário família, de Deus. Agora, santuário. Nós viemos como corpo de Cristo, povo de Deus, rebanho de Cristo e santuário de Cristo. E agora como coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Olha quantas definições. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E por último da minha parte aqui, mas ainda tem mais, candeeiro. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e 20. Lê tudo, ora. Não, só tem aqui, não. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 e 20. E 20, né? 13. 13.
E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Versículo 20 agora. 20. Este é o mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Então, são os nomes, né? Até aqui, né? Agora vem Lavoura. Lavoura de Deus. Lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Ó, lavoura de Deus e edifício de Deus é o mesmo dos versículos. Ah, é? É. É a mesma coisa, né? É. Então, lavoura de Deus e Edifício edifício de de Deus. Deus. Vamos unir os dois juntos aí. Sim. Então. Portanto, nós somos colaboradores de Deus e vós, a lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Agora, família de Deus. Vamos ler em Gálatas 6, 10. Só ler um, né? Não, tem quanto? Tem Efésios também, Que Gálatas o quê? 6, 10. 6, versículo 10. Então, sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E Efésios 2, 19. Efésios 2, 19. Efésios 2, 19. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Israel de Deus, Gálatas 6,16. Gálatas 6,16. Sim, Israel de Deus. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança e também sobre o Israel de Deus. Agora, nação santa, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Nós, inclusive, já lemos em outro momento, né? Uhum. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Agora, noiva de Cristo. Não, nação santa. Sacerdócio é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Então, nós somos nação santa e sacerdócio real. Tudo isso são nomes dados à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. Agora a noiva de Cristo, Apocalipse 21, 9. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou. Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Glória a Deus. Agência do Reino de Deus, Atos 28, 31. Interessante, né? Agência do Reino de Deus. Atos 28, 31. Pregavam incansavelmente o reino de Deus e ensinavam a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo de impedimento. Agência, né? Agência, não fala agência. Mas ele está querendo dizer o seguinte, que eles tinham toda a liberdade sem o mínimo impedimento. Eles pregavam incansável o reino de Deus e ensinavam a respeito. Agora, multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3, 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados, autoridades nas regiões celestiais.
Então a igreja foi a sabedoria multiforme de Deus, E né? você veja só que ela apresenta, então como ela se apresenta. A Escritura apresenta a igreja de várias maneiras, né? Várias Várias maneiras, maneiras. né? E todas muito importantes. Muito importante a gente conhecer É, isso. vale ressaltar que o local onde ocorrem as reuniões de uma igreja não é sagrado. Tem muita gente que pensa assim, né? Que acha que ali o altar é sagrado. Não é, o altar sagrado somos nós. Nós somos sagrados, né? E tem o único momento em que a gente pode dizer que aquele é o momento em A que hora que tá acontecendo o culto ali, no né? momento da presença de Deus, assim como aconteceu lá Com a com, sarça. com a sarça que ardia, com Moisés chegando, Deus disse para ele, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você pisa é santo. Não é que o monte onde ele estava era santo, Mas a mas a presença presença de de Deus Deus ali. sim. E naquele momento ali, aquele lugar da presença é santo. Então, no momento em que há alguém exercendo, né, o ministério de profeta, porque quando está ministrando a palavra, ele está exercendo o ministério de profeta, e a presença de Deus está ali sendo transmitida a palavra do Senhor. Então, aquele momento da presença é santo. As Escrituras nos dizem que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7:48. Na antiga aliança, Deus habitava em um edifício, mas, com a chegada da nova aliança, o crente passou a ser o edifício com que Deus habita, em que Deus habita, como disse o apóstolo Paulo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2:22. Entretanto, não podemos nos comportar de qualquer maneira, devemos sim fazer tudo com ordem e decência para a glória de Deus. E por quê? O templo sozinho ali, ele em si não é nada. Quando o povo está reunido, ele está reunido com um propósito. Ele diz que ele foi se reunir, ele foi para o culto para adorar a Deus. Então, especificamente, ele se reúne para adorar o Senhor. Então, nesse momento tem que ter ordem, né? Afinal, os Tem que ter anjos estão ali, decência. né? Sim, porque no mesmo momento que a igreja está reunida na presença do Senhor, também os anjos do Senhor estão presentes, né? Capítulo 3 agora, título? da igreja, né? Isso. Formas de governo da igreja. Então vamos lá. Hoje as igrejas têm muitas diferentes formas de governo. A Igreja Católica Romana, por exemplo, tem o governo mundial sob a autoridade do Papa. As igrejas episcopais têm bispos com autoridade regional e, acima deles, arcebispos. As igrejas presbiterianas dão autoridade regional aos presbitérios e autoridade nacional aos concílios. Todavia, as igrejas batistas e muitas outras igrejas independentes não têm uma autoridade oficial de governo, além da congregação local. E a filiação e outras denominações é voluntária. Muito embora a Igreja Batista tenha a Convenção Batista, né? Aqui está ligada à convenção, né? Tem umas que não estão. A forma de governo de uma igreja local é muito importante, pois revela como são tomadas as decisões e como a igreja é administrada. Muitas vezes você entra numa igreja porque gostou do culto e tudo bem, mas não procura se informar como é o governo daquela igreja. E aí você entra, vê coisas acontecendo e fica escandalizado. Ai, mas lá na outra que eu estava era assim, era assado. E é importante que haja uma concordância, que quando você entra numa igreja, você esteja em concordância ali com o povo. Antes de firmar compromisso, tem que Isso, conhecer a antes de visão. firmar compromisso. Porque Deus respeita o que é feito em concordância. Então, é importante isso. Eu, Jorge, nós já fomos de muitas denominações, assim, conforme a gente se mudava, né? Sim. De igreja. A gente se mudava de local. Igual, nós, antes de mudar aqui para Ubatuba, nós éramos da Igreja Batista. Fomos por muitos anos da Batista, mas a Batista que nós éramos era independente.
Não existe uma igreja batista aqui, Sim. né? Então, o que que a gente fez? Nós viemos para cá e aqui a gente procurou saber como era a igreja aqui Que a gente e como era o governo dela, para que a gente, entrando, não se chocasse com alguma Sim, coisa, né? com certeza. Então, vamos lá. Existem formas. Todavia, Existem formas. Existem 3 formas. existem 3 formas principais de governo nas igrejas. Hoje. Hoje em dia, episcopal, presbiteriano e congregacional. A maioria das igrejas usa uma combinação dessas 3 ou a variação de uma delas. Episcopal. Primeiro, né? Primeiro, tópico episcopal. Essa forma de governo de igreja vem da palavra grega episcopos, que significa bispo ou supervisor. A forma episcopal consiste em uma estrutura bem definida de oficiais da igreja. Geralmente se percebe uma linha clara de autoridade entre os líderes e membros da igreja. No topo se encontra um líder individual, chamado de papa, arcebispo, bispo ou algum outro título. Segue uma ordem de líderes do mais alto até os membros da igreja local. Exemplos de denominações que usam essa forma de governo são a Igreja Católica Romana, a Anglicana e a Metodista. Meu irmão Jonas, que mora no Espírito Santo, é da Metodista, né? Sim. E é essa forma aqui de governo. Aí tem a Presbiteriana. Então, outro tópico, Presbiteriana. A forma presbiteriana de governo da igreja vem da palavra grega presbíteros, que significa ancião. Nesse sistema, cada igreja local elege presbíteros para um conselho, sínodo ou presbitério. O pastor da igreja é um dos presbíteros no conselho, com a mesma autoridade dos outros presbíteros. Esse conselho tem autoridade para dirigir a igreja local. Então, quer dizer, não é só o pastor, é o conselho da igreja, todos os presbíteros. Eles são autoridades. Entretanto, os membros do conselho, os presbíteros, são também membros de um presbitério que tem autoridade sobre diversas igrejas locais em uma região. Esse presbitério consiste de alguns ou de todos os presbíteros das igrejas locais, sobre as quais ele tem autoridade. A igreja presbiteriana e a igreja reformada têm o governo desse tipo. Então, vamos agora ao outro tópico, congregacional. Essa forma de governo está intimamente ligada à ideia democrática de administração. De acordo com a forma congregacional de governo, os membros escolhem seus líderes e decidem questões de acordo com a vontade da maioria na forma democrática. As igrejas locais com governo congregacional são autônomas, determinando sua própria vida nas áreas de fé, ordem e administração eclesiástica. Igrejas com essa forma de governo geralmente tomam suas decisões sem orientar-se por outras igrejas ou associações. É mais livre, né? Exemplos de grupos que usam essa forma de governo: a Igreja Batista, a Igreja Congregacional e a maioria das igrejas independentes. Agora vamos ao capítulo 4. Os oficiais da igreja. É o subtítulo, né? É, o título. Essa terminologia pode variar de igreja para igreja, devido à diversidade de nomenclaturas que existe em nosso país. Para o nosso estudo, um oficial da igreja é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. De forma, o tesoureiro e o moderador também seriam oficiais. Todas essas pessoas tiveram reconhecimento público, geralmente em um culto em que foram empossados ou ordenados a um ofício, mas aqui trataremos somente daqueles que as Escrituras fazem menção.
O Novo Testamento registra os dons ministeriais na seguinte sequência: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso fica em Efésios 4:11. Então, primeiro tópico, apóstolos. No original grego, apostolov, com V mudo, significa mensageiro, alguém enviado com ordens. Portanto, apóstolo é sinônimo de missionário. A vocação e o comissionamento para o serviço de apóstolo não veio por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas 1:1. Ou seja, né, tem muita gente usando esse nome de apóstolo como posição hierárquica. E isso não é Não, você vê bíblico, que apóstolo né? é enviado, é mensageiro. É um É um missionário. missionário. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. Agora Romanos 1:5. Romanos 1, 5. 5. Por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que se deriva da fé. E 1 Coríntios 1:1. 1 Coríntios 1, 1. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, aqui todos os lugares que fala de apóstolo, né? Vem por meio de um encontro com o Senhor ressurreto. 1 Coríntios 15:7. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Jesus apareceu, né? Isso. Que dá ao seu apóstolo a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 11:23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ele recebe de Jesus e transmite. Isso. Muitos, é claro, para tentar justificar, ele se autodenominar apóstolo, ele tenta justificar, ele fala que ele foi chamado por Jesus, que ele foi ordenado por Jesus, e que o Senhor revelou que ele seria um pastor, que ele seria alguém, e ele acaba, e os outros pastores começam a ver que ele foi formadores de igrejas, de congregações, e acham que ele deve se tornar apóstolo, ou seja, como um título hierárquico, ou seja, pode ver que na posição hoje de apóstolo, nos dias de hoje, eles estão acima dos demais, ou seja, eles são, já inventaram patriarca e assim vai. Querem subir mais alto ainda. Vamos voltar à simplicidade do Evangelho, né? Vamos voltar, né? Então, 2 Coríntios 4:6. Segundo Coríntios 4:6. Portanto, foi Deus que ordenou: das trevas resplandeça a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Portanto, assim ficam evidentes quais eram as qualificações de um apóstolo: ter visto Jesus Cristo após a ressurreição, ser testemunha ocular desse fato e ter sido especificamente comissionado por Cristo como seu apóstolo. Olha só. Então, hoje em dia, tá complicado, né? Mas tudo bem, né? Cada um vai responder por si próprio diante do Senhor, né? O grupo inicial contava com 12. Os 11 discípulos originais
que continuaram após a morte de Judas, e Matias, que substitui o Judas, e os lançaram em sorte, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Atos 11, 1, 20, Atos 1, 26. Era tão... aí fala uns nomes aqui que eu nunca vi na vida. Original, de 12 apóstolos, membros fundadores do ofício apostólico, que encontramos seus nomes escritos nos fundamentos da cidade celestial, a Nova Jerusalém. Olha que sério. Isso é muito sério. Então, os apóstolos, 12 apóstolos, têm o nome deles no fundamento da cidade santa celestial. Que coisa mais importante. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes 12 nomes, entre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. Para alguns, o chamado apostólico encerrou com a morte de João, o último apóstolo. Já para outros, ainda existe esse chamado. Sobre esse assunto, concordamos com a posição de Russell Chaplin, que afirma: de modo geral, isto é, quanto aos que recebem postos elevados, há apóstolo na igreja até hoje e em todos os tempos. No sentido mais restrito, quanto ao ofício propriamente dito, não há provas de que o apostolado perdure na igreja até hoje. E os que tomam esse título não apresentam as qualificações ou credenciais do apostolado. Ou seja, ele está falando o exercício, né? O exercício do apóstolo, que ele é o mensageiro, que ele é o missionário, Jesus, ele está por ele. entre a igreja. Porém, a denominação apóstolo já você não vê base na palavra de Deus para se manter alguém ou Vou se designar consagrar alguém. você apóstolo, né? Agora, profetas. Outro tópico. Outro tópico. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Cristo está construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lê Efésios 2:20. Efésios 2:20. Isso. Chegam irmãos e se vão, né? Mas seja bem-vindo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Então, esse título expressa a estreita associação da respectiva pessoa com Deus. O profeta é um proclamador da palavra, a quem Deus vocacionou para advertir, consolar, ensinar e aconselhar, tendo vínculos exclusivos com Deus. Profeta é aquele que fala em lugar de Deus. O Novo Testamento mostra a atuação dos profetas como sendo instrumentos da revelação dos mistérios de Deus e também da predição de eventos futuros. Atos 11, 28 e depois 13, 1. Ou seja, quando você prega sobre a volta do Senhor, você está profetizando. Atos 11, 28, né? 11, 28. Um deles, chamado Ágabo, levantando-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome assolaria todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Né? Sim. Então, tá aí uma prova, né? E 13, 1. O mesmo livro de Atos, capítulo 13, 1. versículo 1. Que na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Pessoal, ele era irmão de criação de Herodes. O profeta do Novo Testamento
tanto pode ser um pastor que proclame a palavra já revelada, visto que a revelação de Deus está completa e ninguém pode alterá-la, como também qualquer um de seus servos que queira usar com este dom. Por que ele fala, né, que a revelação? Na verdade, a gente recebe iluminação, não revelação. A revelação já está na palavra, né? Evangelistas. Agora, outro tópico. Na época, aqueles que foram chamados de evangelistas eram, em verdade, os missionários. Os apóstolos eram missionários e muitos profetas também. Entendemos que esse ministério trata-se de uma classe especial, talentosa, dotada de poderes sobrenaturais, apropriadas para o seu ofício, que Deus levanta em um momento oportuno com finalidade específica. Filipe, Marcos, Timóteo e Tito pertenciam a essa classe de obreiros, de acordo com as Escrituras. Atos 21:8. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete. Então agora vamos ler Efésios 4:11. Efésios 4. Efésios 4:11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres. Teve uma ocasião que eu, conversando com alguns irmãos, e aí o irmão falou assim, eu não tenho chamado missionário, eu tenho chamado para ser evangelista. E aí, olha, evangelista é missionário. Eu falei, primeiro de tudo, que não existe a palavra na Bíblia missionário, assim evangelista. Mas todos nós fomos enviados pelo Senhor e por todo mundo. Né? Então, ou seja, todos nós somos missionários, somos evangelistas. Quando proclamamos, tanto falando quanto com o testemunho que damos. 2 Timóteo 4:5. 2 Timóteo 4:5. Aí Tessalonicenses, não, Timóteo. 2 Timóteo 4:5. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então agora vamos ver pastores e mestres. Pode surpreender-nos descobrir que essa palavra, que se tornou tão comum, só ocorra referindo-se a um oficial da igreja, uma vez no Novo Testamento. Então só se falou na igreja, no Novo Testamento, uma vez, pastor. Em Efésios 4:11, Paulo escreve, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Gente, nós vamos continuar essa parte de pastores e mestres na próxima aula, porque nosso tempo já chegou ao final. Mas então nós vamos, porque para a gente poder dissertar um pouco melhor a respeito de pastores e mestres. Então aguarda aí, na sexta-feira, às 18 horas, né? Nós vamos continuar falando sobre pastores e mestres. Eu gostaria de agradecer a Deus pela sua companhia, por estarmos mais uma vez aqui estudando a palavra do Senhor. Nós temos a certeza que o Senhor está acrescentando no coração de cada um que está estudando conosco tudo aquilo que é necessário para o crescimento, para a edificação da Igreja de Jesus. Amém. Eu quero dizer para vocês que logo após, terminando aqui a nossa live aqui do nosso Vem Estudar Comigo, nós vamos postar isso nós vamos postar no YouTube e compartilhar para que você possa ter acesso, então, através do YouTube, todos os nossos vídeos, desde a primeira aula até a aula de número 30, que é a aula de hoje. Sim. Para que aqueles que não
viram desde o início possam ter o curso completo, tá? Então, quando você recebe o nosso compartilhamento e eu peço que você compartilhe com outras pessoas e ela clica lá, ela vai direto para o YouTube. Quando chega no YouTube, ela vai aparecer lá embaixo, inscreva-se. Então você incentiva as pessoas a se inscreverem, dá um like, faz um comentário. Se tiverem perguntas, façam essas perguntas ali no YouTube, para que a gente possa então acompanhar isso e responder para vocês. Como já sempre dissemos em outras ocasiões, vamos continuar também falando, deixando um pouco isso claro. Eu e minha esposa não somos professores de teologia. Nós estamos estudando teologia. É certo que já estudamos em outras ocasiões, mas voltamos a estudar e convidamos você a participar disso. Tá? Que Deus possa te abençoar, te dar uma noite abençoada. Eu quero convidar você para sexta-feira estar conosco também no nosso culto em casa, às 20 horas da noite. Que Deus possa te dar esta bênção e nós esperamos vocês. Amém? Então, boa noite para vocês e a paz do Senhor. Amém.